Mais um legado do rei chegando pra você. Sexta, sábado, domingo, terça, quarta, todo dia a dia. O dia que a pessoa quiser, né, Bolitas? Você hoje está mais maravilhosa. Bola, é em sua homenagem, tá chegando seu aniversário. Por isso a Anitta veio de verde? Exato, um pouquinho, né, pra... Não, mas é muito, perto de quem... Não, senhor, porque eu sempre tô de verde, não vem que Mentira. não tem. Se vocês puxam aí, pode puxar todos os legados, não tem a Flávia de verde, não. Eu nunca tinha visto. A gente tem fotos juntos de verde. Aqui? Não sei se aqui, mas a gente tem várias mas fotos. o que importa é aqui também. E você bateu um fio pro... Bateu o fio é velho, né? Você mandou um WhatsApp. Pra quem fala brilhantando. Tá Você mandou um WhatsApp pro nosso convidado vir de verde também, não? Eu falei, avisei. É final de contas, é pré-aniversário do Bola. Vamos fazer essa coisa fofa por ele, né? Tá certo. Isso a gente tem alguns negocinhos, né? Quando faz aniversário. Gostei, alguns mimos. Flávia, Eduardo Costa tá com a gente aqui hoje. Sensacional. Prazer. Obrigado, Bola. Consultor de marketing esportivo. Já atuou em grandes grupos, né? Adidas, BRF, Bridgestone. Que história linda, hein, Du? E o mais importante, trabalhou com o rei. Pois é. Bom, primeiro, obrigado, Flávia. Obrigado, Bola. Flávia, é prazer te conhecer. Prazer é meu. O Bola eu já conheço já há bastante tempo, né? A gente fala, né, Bola? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não os tombos que a gente leva, né? E a gente tem muita história aí pra contar. Vamos dividir um pouquinho com vocês as histórias de hoje. E trocando essa vivência que eu tive com o teu pai, né? Durante um tempo aí da minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Que legal, hein? E eu não me esqueço do primeiro dia que eu encontrei com ele, né? Eu estava sentado numa sala de reunião com outras pessoas. A porta abriu, eu não vi quem era, porque eu estava concentrado na reunião. E aí ele pôs assim a mão nas minhas costas e falou assim: você que é o Eduardo, né? Com aquela voz que só ele tinha. E quando eu virei, assim, eu olhei, eu confesso que eu congelei. Né? Mas você sabia do que ele ia nessa reunião ou foi meio surpresa? Não, também? foi meio surpresa, eu não sabia que ele coisa ia. Dele. E ele entrou assim. E eu não vi jogar, né? Eu sou Porque ele pode chegar de surpresa em qualquer lugar, porque ninguém ia barrar o Pelé, né? Não, imagina, jamais. Não, né? Mas ele atrapalha um pouco a coisa quando ele chega. Entendi. Até eu tava comentando com a Flávia fora do ar, que tinha uma assistente dele que trabalhava lá no escritório e ela foi casar. E ela pediu pra ele não ir no casamento. Mentira. Verdade, porque ele ia tumultuar o casamento, que ele ia chamar mais atenção que a noiva. Do que a noiva, com certeza. Então, ele ia parar o casamento e realmente ele não foi. Mas só voltando na história, né? Quando eu virei e olhei e ouvi a voz, eu não vi ele jogar, mas obviamente, né? Como fã de futebol, né, acompanhei muito depois. E também as histórias do meu pai, do meu avô, um São Paulino e um corintiano que sofreram muito com seu pai. Né? Então ali veio, né, tudo de repente, né, todo aquele mito, né, se transformando numa pessoa. E eu confesso que eu demorei um pouco, assim, para a ficha cair, mas depois a surpresa não foi tão grande, consegui, acho que eu passei momentos incríveis com ele. Sempre uma pessoa muito sensata, muito cordial. Eu posso dizer que era um craque também dos negócios, né? Era, Edu? Ele tinha uma sensibilidade, assim, um cheiro, uma intuição pelo negócio. Acho que não era como o cheiro que ele tinha pro gol, né? Porque aí acho que é incomparável. Mas ele tinha um cheiro, um tino, assim, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Tanto que ontem eu estava revendo, eu fiz uma pesquisa e eu já te mostrei. Eu fiz um levantamento de alguns contratos que ele assinou ao longo da carreira, né? E aí ficou para mim muito claro como ele era seletivo na escolha dos contratos, né? Obviamente, ele deve ter sido muito assediado, né? Por diversas marcas, por diversos negócios da China, mas se a gente for olhar desde ali... Tem uma coisa curiosa, na Copa de 58, né? Que foi na Copa que ele explodiu para o mundo, né? Na Copa de 58 ele já tinha o primeiro patrocínio. Vocês sabem qual é? Não. Não, ideia. Tetra Pak. Ah, é? A caixa de leite? A caixinha de leite. Como é que era a campanha? Era uma foto dele tomando leite na caixinha Tetra Pak. Olha. Que curioso, né? Isso em 1958. Isso eu não imaginava. Tem imagem disso, Edu? Eu não sei se tem imagem. Eu vi uma foto, na verdade, dele tomando leite. E assim como teve Tetra Pak ao longo da carreira dele, até os últimos dias dele, né, ele teve envolvido assim, com diversas marcas,
às vezes, marcas que você não imaginava. E conforme eu fui pesquisando ontem, e eu fui vendo os vídeos, como é incrível, assim, né, o que ele fazia, né, e a sintonia que ele tinha com as marcas, e de novo, né, como ele era seletivo, como ele fazia boas escolhas na hora de No dia a associar. dia, você percebia isso? Eu percebia, assim, ele não valorizava o tanto dinheiro, ele Não. valorizava quem que ia estar do lado dele. Se fazia sentido. Edu, o que você fala faz total sentido, porque até 2012, praticamente, era ele realmente quem escolhia, né, os contratos ou com quem ele ia fazer. E era muito exatamente isso, era muito mais uma sensibilidade, se fazia sentido para ele do que a coisa financeira, mesmo. Eu não tenho mesmo. dúvida que ele abriu mão de boladas de dinheiro. Sim. E lembrando que naquela época a gente não tinha as cifras de valores que a gente tem E hoje. né? Mas ele não abria mão em detrimento aos valores dele, naquilo que ele acreditava. Certamente, se a marca, ou a proposta, o posicionamento da marca não agregasse pro nome Pelé, pra marca Pelé, ele abria mão. Eu não tenho dúvida disso. Interessante. Com Você certeza. falou 2012, porque em 2012 ele para de fazer Porque a marca propaganda. foi vendida. A marca foi vendida para o fundo. Aí é que começa a mudança da gestão da marca. Aí Tá. não é mais ele, Edson, pessoa que física tem a Edson, escolha. que tem a escolha, e a marca é que faz. Obviamente, a marca respeita algumas coisas que a gente sabe, né? Bebida, cigarro, que ele nunca fez e não ia fazer. Mas ali já não era mais tanto ele que escolhia, né? A marca recebia, se não, enfim, era diferente, né? Ele falava sim ou não, mas era de uma forma diferente, porque o antes ele participava, ele sabia como é que ia ser, como é que não vai ser, o que eu vou fazer. Ele dava pitaco em absolutamente tudo. Mas mesmo depois de 2012 em diante, eu ainda sentia, mesmo afastado, eu sentia o dedo dele nas escolhas. Né? E reparem que de 12 para cá ele fez campanhas emblemáticas, né? Principalmente em 2014, que a Copa foi aqui no Brasil, né? Eu fui olhar, né? Recentemente ele fez Emirates, né? Com o Cristiano Ronaldo. Foi super legal. Ele fez uma bem bacana também com o Zidane Louis Vuitton. Louis Vuitton, Maradona, né? Com né? Zidane e Que o Maradona não apareceu. Que o Maradona não apareceu. Exato. Depois ele daí. fez uma... Aí teve... Bom, aqui teve pra mim o golaço, foi aquela campanha de Vivo. Da Vivo. Aquela da Vivo foi maravilhosa. A da Vivo foi uma que ele entra vai relembrando os momentos. É linda, 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 linda essa propaganda. Aquele volta em Bauru? Não, ele entra no estádio. Ele no estádio e cai no final. Bom, todo mundo sabe do gol que ele não fez ali lá contra o Uruguai, na Copa de 70. Da meia-lua. Da meia-lua, de cobertura, né? Ah, tá. O gol do meio do campo, né? E no filme da Vivo, eles fazem a bola entrar. É muito bonito. É um filme mais longo. Eu tenho na internet um filme de 7 minutos. Mas é um filme muito, muito bonito pra Vivo. Muito bonito, muito tocante, assim. Edu, você que é um cara do marketing super atuante, né? Super influente, trazendo um pouco para os dias atuais. E aí depois eu até queria ouvir a opinião da Flávia também. Se você estivesse à frente de uma grande marca hoje, de um grande grupo, daria para apostar em inteligência artificial e trazer o Pelé de volta, como a Volkswagen tentou fazer com a Elis? E quais os cuidados, talvez, disso? Então, o teu ponto ele é super, super relevante, né? O uso da inteligência artificial. Acho que quando fez, né, a campanha da Elis, ficou aquela discussão se era ético, se não era ético, se era ético usar uma voz... aliás, o Superbet fez agora com o Tele, né? Acabou de fazer um motivacional. Acho que assim, de novo, é uma discussão... Assim, eu não gostaria de dizer que tem certo e que tem errado. Sei lá, por exemplo, no caso de Volkswagen, que foi um filme que a OMAP fez, a OMAP tomou muito cuidado. A OMAP foi lá e conversou com os herdeiros, conversou com a Maria Rita, conversou com Tanto é que ela faz. Marcelo, exato. Conversou com o João Marcelo, conversou com os 3 filhos dela e falou assim, bom, escuta, a gente está querendo fazer isso. Vocês topam? Né? Então assim, a família foi consultada. Eu acho que é isso que basta. A verdade eu acho que a verdade Como é que você essa. se sentiria, Flávio? Você gostaria de ver teu pai numa propaganda hoje? Então, usando os termos, o vocabulário de hoje?
Bola, é muito louco. Eu nem sei se eu sei muito te responder, porque ainda é muito estranho em alguns lugares que eu vejo, por exemplo, eu tive um jantar do Pequeno Príncipe e ficavam mostrando as imagens dele, né? É esquisito ainda. Eu não sei te dizer se é bom ou se é ruim. Não, mas né? É que eu acho que ainda é muito recente, né? A gente vai para 2 anos. Mas é sempre uma alegria ainda pensar. Tem os dois lados, né? Que ele ainda é uma marca expressiva, que as pessoas. Que tem sentido, né? Eu gosto muito dessa coisa da. Nunca fui, na verdade, enfim, não pensei, mas eu acho muito interessante esse cuidado. E uma vez me falaram mesmo, as minhas amigas que trabalham no marketing, falaram: não é com qualquer pessoa. Quando se escolhe, principalmente, né, enfim, a pessoa que vai representar, e eu lembro muito na época, essa conversa veio por conta do Banco Real com o Robert Scheid. Que, assim, o cuidado que porque não é qualquer pessoa porque exatamente esses atletas podem ter o lado ruim, como a gente sabe, e o lado bom, né? Então, saber que meu pai, mesmo não estando mais aqui, ainda... Tudo bem, eu sei quem é o Pelé, é difícil de falar, mas ainda tem valor, né, de relevância. Relevância. Eu acho interessante. Eu acho, eu acho que eu gostaria, apesar de ainda achar meio. É que para mim é mais difícil. Claro, né? muito mais. É o lado da família, né? Mas é legal, não é? É interessante ver ele ainda nessa modernidade, ainda você vê o quanto ele ainda faz parte do contexto, né? Mesmo com essa coisa de inteligência artificial. Mas aí eu acho que também ele vai fazer parte desse contexto sempre, né? Falando em futebol. Ou você acha que uma hora vai perder um pouco, Edu? Então, a gente vive num mundo muito efêmero, né? Onde as relações são muito efêmeras. Exato. Né? Diferentemente da geração dos nossos pais, onde eles... Não do teu pai, dos nossos pais. Dos mortais, né? Dos que são deste planeta. Exato. Era comum na geração dos nossos pais trabalharem 30 anos no mesmo lugar. Ou você tem um casamento de... o pai dela também trabalhou 30 anos no mesmo lugar. Extraterrestre, né? Outro planeta. Sim. Mas, sei lá, e também como era comum você ver os teus pais casados 50 anos, né? O teu pai foi casado com a tua mãe até os últimos dias dele, né? Uhum. Hoje as relações, elas não são tão duradouras assim, as relações são efêmeras, né? Hoje é difícil você seguir carreira numa empresa, seguir carreira numa carreira, né? Você ter um relacionamento amoroso, né? Por muito tempo, um relacionamento pessoal. Por quê? Porque faz parte do mundo moderno. Hoje a gente tem muita oportunidade, né? Hoje a gente é bombardeado por muitas oportunidades, né? Então, os relacionamentos, eles são mais efêmeros, né? Então, a formação de ídolos hoje, os ídolos também são efêmeros, né? Eles sobem e descem. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Pode, a gente gosta. Adoro. Legal. Eu só vou omitir o nome da marca, eu não sei, eventualmente se tem alguma relação comercial aqui, enfim. Não, aqui você pode falar tudo. Tá bom. Teve uma grande montadora coreana, e aí eu já tô dizendo quem é, que veio procurar a gente, trabalhava numa agência nessa época, porque eles iam lançar um novo carro aqui no Brasil, o primeiro carro no Brasil, na fábrica de Piracicaba. Então vocês já sabem de quem que eu tô falando. Né? Começa com H, termina com I. Né? E eles queriam um ídolo brasileiro para estrelar a campanha. Né? E eu confesso para você, e não precisava ser do esporte, tá? Eu confesso para você que a gente teve muita dificuldade em achar naquela época, aquilo era 2004, a gente não conseguia achar um ídolo que representasse o Brasil. Na verdade, acho que o teu pai ele não foi considerado, porque acho que ele tinha alguma coisa com Volkswagen. Sim, na época. Tinha um acordo com a Tinha um Volkswagen. acordo com a Volkswagen, a gente não podia fazer... Eu acho até que não era aqui para o Brasil, era fora, mas ele tinha, sim, tanto é que ele tinha carros da Volks como forma de pagamento. Ele fez uma campanha também, nos 60 anos de Volkswagen, que foi mais ou menos nessa época, que eles juntaram um monte de jogadores, foi o Rivellino, foi uma série de jogadores que fizeram uma campanha nos 60 anos da Volkswagen, fez em 2013, acho que é por isso que eu não pude fazer. Enfim. E aí eu tive muita dificuldade de achar um ídolo brasileiro, porque assim, teu pai não podia, o Ayrton Senna já não era mais vivo. E aí eu ficava procurando quem eram as celebridades brasileiras da época que, primeiro, fossem genuinamente brasileiras e, dois, que não tivessem rejeição. Sabe o que aconteceu?
Guga não servia? Não servia porque o Guga falava com nicho, né? Ah, é verdade. Tinha que ser uma Netinho da ilha, né? Exato, né? Mas assim, procurei artistas, cantores, cantoras e tal. Não achei. Sabe o que aconteceu? Não fizeram a campanha. Não, lançaram o carro Tem sem garoto propaganda. uma garota propaganda. Né? Então, por que eu tô dizendo isso? Super delicado. Existem isso. pessoas, depois que o teu pai se aposentou, depois que ele faleceu, depois que o Ayrton faleceu, a gente criou um vale, né? Hoje é muito difícil você encontrar um brasileiro que seja unanimidade. Uhum. A Gisele, sim, durante um tempo foi. Mas quem seria hoje um ídolo? Hoje, pelo que eu vejo, assim, é Ivete, né? Ivete tá em Veveta, toda... A Veveta foi na tá em nossa festa. Tá em todos os... Foi, verdade, foi lá Não, domingo. é que Foi lá. me chamou a atenção que a Ivete tá em todos os Exato. comerciais, agora a Ivete tá nos comerciais. Exato. Tudo que é nicho, a Ivete tá fazendo, né? Ou então Então, ídolos surgiu. descartáveis como os Porque, BBBs. deixa eu só dividir uma coisa legal com vocês. Aí vou falar um pouquinho de teoria, tá? Mas o meu lado professor acho que Não, mas ajuda. eu gosto, pode falar, ajuda nessa conversa pode também, falar que né? eu acho o máximo. As marcas, quando procuram alguém ou alguma coisa para patrocinar, e aí pode ser um evento, pode ser um time, pode ser um concerto, pode ser um show, pode ser uma turnê, pode ser um artista, o que ela quer no final do dia? Ela quer se apropriar do lado positivo dos atributos daquela pessoa e colar na tua marca. Vamos pegar o exemplo Tá. do Pelé. Sim. Né? Vamos fazer um exercício aqui. Quando a gente pensa em Pelé, quais são as primeiras palavras que vêm na nossa cabeça? Melhor de todos. Melhor de todos. Melhor de Performance, todos. alta performance, Legal. entrega, alta exatamente. performance, Perfeito. Então, assim, o que o entrega, Pelé isso. sempre vendeu, né? A performance, Qualidade, né? a qualidade, a genialidade, a inventividade, a inovação, a força, a precisão, a habilidade, né? Então, ou seja, as marcas quando vão procurar o Pelé, é o caso que a gente está falando aqui, o que a marca quer? Ela quer trazer aquele atributo do Pelé, por exemplo, de habilidade, de genialidade, e colar na marca dela, na sua marca, no seu produto. Vamos pegar um exemplo agora dos Jogos Olímpicos. O que a Rebeca Andrade traz pra gente? Tudo, a perfeição, agilidade, Agilidade, a beleza, beleza, a alegria. alegria, E ela traz também uma outra coisa que o Pelé também trazia. a humildade, Também, mas a brasilidade, brasilidade, lógico. né? Tanto a Rebeca como o Pelé, como o Ayrton, trazem o Brasil. Se você espreme, eles fazem um suquinho de Rebeca ou de Pelé, Tem pinga brasilidade. Ou seja, certo. as marcas que querem falar de brasilidade, Querem- elas estão perto da Rebeca. Vamos pegar o exemplo. Quem que foi a marca agora que fez? Qual? Foi o Louis Vuitton? Não, Louis Vuitton foi com a do skate, a Com a Raíssa. Raíssa. Foi Foi a Tiffany. Volvo fez com a Rebeca o carro, eu já tinha feito. Aham. E o que mais que eu vi? Não vi. Eu vi de Louis Vuitton, a marca que até me chamou o skate, não tem nada a ver Louis Vuitton com skate, né? Não é? Sensacional. Porque justamente traz essa questão da brasilidade, que também a fadinha traz, Exato. mas também traz um rejuvenescimento de marca. De marca também. Né? Que a Louis Vuitton não é uma marca só sofisticada, só elitizada, e que as Total, meninas exatamente. do futuro podem Podem usar, ter acesso. podem e devem usar a Louis Vuitton. Aham. Bom, Ponto. então assim, Isso se a é gente massa. for olhar todas as relações, a gente pode passar dias aqui olhando assim, por que que Pfizer procurou teu pai? Por que... Vejam que curioso, teu pai fez Coca-Cola e Pepsi, foi uma das poucas celebridades mundiais Fez os dois, que né? fizeram as outras coisas. Quando ele estava lá no Cosmos, ele fez Atari, Atari. né? Teu pai foi embaixador de Mastercard durante muitos anos. Foi embaixador de Santander durante muitos Pôs o terno vermelho. anos. Põe o tênis vermelho. Pôs o terno vermelho. Ele era o grande embaixador de Mastercard para Libertadores. né? Exato. Ah, Né? E se a gente for pegar assim, né, as marcas de A a Z que ele fez, certamente essas marcas queriam trazer para dentro do seu produto, da sua marca, algum atributo do Pelé. Vitasai. Vitasai. Exato, a gente pode olhar aqui, a gente pode se divertir olhando os filmes dele do exercício. YouTube e ficar analisando, né? E assim, de novo, hoje a gente tem uma carência. A gente não tem alguém que tenha todos esses atributos,
que tenha toda essa fluência, que não tenha rejeição. Eu, de verdade, até mesmo meu avô, que era corintiano, ele não conseguia rejeitar o Pelé. Quantas vezes você já ouviu falar, não, eu ia no Pacaembu para ver o Pelé jogar? Todos os nossos pais e avós. E não importava. O único que não falava era o pai da Flávia, porque ele já tava lá, né? Os caras iam lá pra vê-lo. Pra ver ele. Não, mas é impressionante. Né? Mas hoje não tá muito mais nichado? Sem dúvida. O que eu acho que não é ruim também. O fato de você ter nicho, isso te dá mais possibilidade para marcas que têm um orçamento menor, que têm um cheque menor, de falar com determinados públicos. Vamos pegar um exemplo do surf. Medina. Né? Vocês pegam onda? Mas assim... Não, mas nem se eu quisesse. Eu queria, não tem... né? Eu tentei. A Flávia... Aos 40 anos eu até tentei ganhar uma prancha, né? Mas... Não é? Então... Eu ia ter que ser num iate pra eu surfar. É verdade. Até durante algum momento eu te imaginei, né? Surfando naquela prancha de isoporzinho. Assim, dá pra... Não, dá empada. Vamos mandar um abraço pro Edu, né? Da MSC. Os cruzeiros a gente fica lá. Me põe em cima do navio que tá tudo certo. Boa. O surf, por exemplo. Para mim, o surf é muito mais do que um esporte. Para mim, o surf é um estilo de vida. Vocês já repararam que o surfista, ele come diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente, ele ouve músicas diferentes, ele se comporta diferente. Ele é uma tribo diferente. Tudo bem, eu te pergunto. Uma marca que precisa falar com a comunidade do surf... Ela não precisa fazer grande mídia. Ela vai lá e fala com o surf. Ela não precisa do Pelé, né? Talvez ela precisa do Pelé do surf. Que seja o Gabriel, que seja o Ítalo, que seja a Tati, seja lá quem for. Né? E, obviamente, ele pode falar com o público-alvo dela, que é o surfista, investindo muito menos. Ela não precisa estar na grande mídia. Ela pode estar, por exemplo... uma mídia mais focada. Ela pode patrocinar uma etapa do WSL lá em Saquarema, que ele vai falar exatamente com o público-alvo. O que a gente fala no marketing, né? Você não precisa matar uma formiguinha com bala de canhão. Né? Então eu gosto muito dos nichos. Por exemplo, essa questão do streaming, para mim, ela é excelente. Primeiro, porque ela democratiza o acesso de outros esportes que teoricamente não estariam na TV aberta, na TV fechada. E, por outro lado, também permite que marcas que não tinham um cheque muito grande para estar no Plim Plim, tenham um cheque menor que podem estar na Casa TV, pode estar na Gold TV, pode estar no Zapping e por aí vai. Né? Eu gosto muito desse movimento. Foi um movimento... Eu acho que é super saudável. Mas que também tem as grandes empresas, né? Investindo nisso. Sem dúvida. Porque elas querem conversar... Sem dúvida. Diretamente ali. Sem dúvida, mas acho que democratiza o acesso, dá visibilidade para os esportes, dá visibilidade para os atletas, coisa que você não tinha antes. Então, essa Olimpíada foi perfeita, incrível. né? Foi incrível. Porque Foi muita incrível. Seu pai jogou Olimpíada? Break... Não. Nunca jogou? Não. Que azar da Olimpíada também, né? Eu ia te perguntar isso, eu deixei para perguntar ao vivo, né? Porque aí mata já a curiosidade de um monte de gente. Mas por quê? O Brasil não se classificava? Acho que não, Bola, naquela época. São duas coisas, eu acho que não, e ele com a agenda Santos não tinha muito, né? Tempo e coisa. Eu acho que bom, você como um fanático pela NBA, naquela época os profissionais não podiam jogar. Foi tanta eu também história. acho o Muhammad que Ali não tinha... Exato. Tanto que o Oscar Schmidt abriu mão, né, de jogar NBA para poder jogar a Olimpíada, acho que né? não podia, né? Acho que essa regra, acho que do sub-23 mais 3 acima da idade, acho que é recente. É recente, né? Eu também acho, porque eu não lembro disso, de ter adultos, né, ou profissionais jogando. A Olimpíada sempre foi teenager, né? Pelo menos assim, na minha cabeça sempre foi amador, isso. né? Sempre amador. Não, mas aquela seleção que tinha o Neto, Tafarel, Dunga, que perde da União Soviética. Eles não eram profissionais, eles eram júnior naquela época e não tinham contrato profissional? Deve ser isso. Não era o time do Inter que foi uma vez, representou uma vez? Não, o Neto, o Inter de Porto Alegre, o craque Neto é medalhista de prata. Sim. Mas acho que teve uma Olimpíada que acho que foi o Inter. Então, mas aí o sub-20, que era o júnior naquela época, não sei também. É um negócio para se pesquisar. Tem que dar uma olhada, não. E o seu pai era profissional desde os 17, né? Desde que ele volta da Copa de 58, que ele assina o primeiro contrato com o Santos. Só lembrando, né, que o futebol na Olimpíada é uma coisa meio conflituosa, né? Sempre foi, Tem um conflito entre a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, né? Isso, né?
das competições não se conflitarem, né? Bom, Ele fez alguma campanha perto de Olimpíadas, vocês lembram? Pelé? Que eu lembro. Não, a Pra única alguma coisa marca? Não, a única Olimpíada. Ele Ele levou a pira, ele levou né? Mas ele não apareceu. Ah. E até Como depois... ele não apareceu? Não, depois eu queria saber do... Levou ou não levou? Não, ele levou a pira, mas ele não foi... Foi Ele na fez em nossa do Brasil? Santos, ele fez em Santos, no Guarujá, aquela só... Não, uma coisa é o revezamento, outra coisa é quando ele levou a tocha na segunda de abertura. Tá. Eu não lembro. Ele não participou. Agora, eu não lembro se foi em 14 na Copa que ele não estava ou se foi na de 16. Não, na 18. Olimpíada. Tá. Então, Um 14 dos dois ele ele foi. não participou. O outro ele participou. Eu acho que 16 ele participou. 14 você falou pra mim que ele não... Então, a Copa ele não foi. A Copa ele não foi. E era isso que eu queria te perguntar. Você que estava envolvido, como foi isso? Porque eu fiquei chocada e eu dizia para ele, pai, pelo amor de Deus, Copa no Brasil, quem é que representa? Não tem como você não aparecer. Ele não foi. Vocês, a expectativa de vocês de Pelé não aparecer, como que foi isso aí? Então, foi significativo, Foi, assim, né? Afinal, Frustrante. Copa no Brasil, o rei do futebol brasileiro, como é que ele não vai estar aqui? Mas fora das câmeras, ele fez bastante campanha, né? Em 2013, 2014, esse ciclozinho de 2014 foi o período, pela pesquisa que eu fiz, foi o período que ele fez... Ele só não estava presente nos estádios, foi isso, né? Não, ele só foi, que eu saiba, ele só foi em um jogo. Que por sinal foi Argentina e Suíça. Aqui na Arena Itaquera. Exatamente. Só. Foi 1-0 pra Argentina esse jogo. Não foi? Salvo engano. Foi, né? Foi. Gol contra de joelho. Mas que eu me lembre, nos Jogos Olímpicos de 2016, na abertura, ele levou a tocha um trechinho, em 16. Em 14 ele não teve presente, que o mundo, até o pessoal lá da Alemanha falou assim, mas e o Pelé? O Pelé não vai estar na abertura? Né? Aliás, o Pelé tem uma história deliciosa, né? Que todo mundo sabe, né? Da Copa de 70, né? Quando ele, antes de começar o jogo, né? Ele agachou, né? E foi amarrar a chuteira da Puma. Não sei dessa. Foi super emblemático, até dali criou uma briga entre Puma e Adidas, porque todos os jogadores do Brasil eram patrocinados pela Adidas, menos ele. E tava uma briga de contrato entre Puma e Adidas, entre Puma e Adidas, entre Puma e Adidas. E aí, num dos jogos da Copa de 70, que eu não lembro qual antes de começar o jogo, a bola tava lá no círculo central, antes de começar o jogo, ele abaixa. E para amarrar assim a chuteira da Puma, seja, e aí tava todo mundo vendo ele ali. O todo viu ele assinado, ele com a chuteira da Puma, né? A King, né? Que foi uma chuteira que inclusive a Puma acabou de relançar, né? Sim. Alguns anos atrás lançou essa chuteira, né? E tanto ele como depois o Cruyff, depois o Maradona, né? Agora Neymar, né? Pouca gente usou. Você participou desse relançamento da King, não? Não, eu não tava na Puma nessa época. Né? Enfim, existia mesmo esse... Lógico, a gente sabe que a briga entre os dois irmãos, a família, mas essa coisa do Pelé, lá atrás foi verdade mesmo que os caras combinaram, porque o Edu trabalhou nas duas, né? Foi Adidas e foi Puma. Não, tudo bem, a gente só não vai pegar o Pelé. Na verdade, mesmo com a ruptura entre os irmãos, a gente conhece essa história. Qual é o nome do livro, Edu? Tem um livro que... Tem. E tem, né? também uma série. Tem uma série que série eu acho que fala eu dos irmãos Dassler, né? Ainda existe um código de ética entre as duas empresas, que uma empresa não mexe no contrato da outra. Né? Uma empresa não... mas nós temos uns amigos que quase conseguiram, viu? Não, existe, principalmente na Alemanha, meio que um código de ética onde as marcas alemãs elas não vão para cima de contratos onde a outra esteja vigente. Contratos vigentes, né? Isso tanto para jogadores, como atletas, como clubes, né? E essa é uma cláusula
uma cláusula, que obviamente legalmente você não pode fazer isso. Mas esse Um acordo acordo. de Acordo de cavalheiros, vamos né? dizer assim, ele existe já há muito tempo. E nessa Copa de 70, eles fizeram um acordo e falaram assim, não, Pelé ninguém mexe. Não é meu, mas também não é teu. Não é teu. Só que aí, quando ele abaixa e mostra que ele tá de puma, né? Acho que algumas cabeças devem ter rolado ali. É até engraçado porque tanto a Adidas como a Puma, elas têm a sede numa mesma cidade, uma cidade muito pequena, Pequenininha. chamada Herzogenaurach, né? E tem um rio que divide, de um lado é Adidas, de um lado é Puma. É bem legal. eu já Agora fui não é nessa mais cidade. né? Agora é uma avenida, enfim. E assim, criou um ruído naquela época, né? E, então é uma história que dura desde então. E o Cruyff, como era Puma, a Holanda jogando de Adidas, tem essa história também, né? Na camisa da Holanda, a do Cruyff é a única que tem só 2 listras. É. Ele colocou essa condição. Ele falou, não, tudo bem, eu jogo a Copa do Mundo, mas eu não jogo de Adidas. Tá. Então o meu uniforme é diferente. É o toma lá da cá, né? E foi 74, Foi logo depois. creio eu. logo Foi logo depois. Ou seja, a Puma, mais uma vez, prevaleceu em cima da Adidas, quer queira, quer não. Foi isso. Edu, Pelé hoje custaria mais caro uma campanha com ele? Mais caro em relação a quê? Ao da época? Então, eu acho que o mercado está muito inflacionado, né? Eu acho que os valores hoje... E até essa falta de ídolos que você trouxe. Exato, tem uma questão de escassez, né? Você tem pouco ídolo, né? Hoje no mercado disponível a fazer campanhas globais, por exemplo. Né? E hoje, é notório, hoje você tem muito mais dinheiro no mercado do que você tinha na época que o teu pai jogava. Né? Nem consigo fazer uma relação direta, né? De um contrato de 10 que ele assinou, sei lá, 30 anos atrás, quanto que valeria hoje. Mas assim, mas o peso do nome, o peso da marca, e de novo, voltando à questão da seletividade. Uma campanha pro Pelé, você recebendo, como trabalhou com o Pelé, tinha um mínimo, durante um ano, são 6 meses, uma semana, ou variava? Eu acho que assim, de novo, Bola, o dinheiro, óbvio, era importante e tal, né? Afinal, a gente está falando da marca dele, mas, de novo, o que ele mais se importava, isso para mim acho que é o mais importante, é se a marca fazia sentido para ele. Né? Se a marca era relevante, era importante, se tinha a cara dele. Né? Com certeza. Teu pai, no período que eu trabalhei lá, teu pai abriu mão de algumas oportunidades, porque ele falou, olha, isso não tem nada a ver comigo. Exatamente. E assim, acho que essa devia ser a postura, não só dele, né? Mas de todos. Porque no final do dia, Bola, nós não, né? Mas também, os jogadores, os artistas, as celebridades, no final do dia são uma marca. Né? O Messi faz pouca propaganda, faz poucas campanhas? O Messi é bastante seletivo, né? Mas então, mais por culpa dele do que do mercado? É uma escolha dele. Você acha? Eu acho que é um outro Acha exemplo. não? Ou tem... Não, quer um outro exemplo? O Hendrick. O Hendrick é um menino que está sendo muito bem assessorado e o Hendrick está associado a poucas marcas. Eu acho que isso, para mim, é o perfeito. Então, mas para o mercado não procurá-los ou justamente por uma produção deles? Não, o mercado procura. Claro que procura. Imagino que sim. Vocês devem imaginar a loucura que deve estar sendo agora com a Rebeca. Exatamente. A Rebeca está sendo muito procurada por muita gente. Né? Mas a Rebeca já tem os seus contratos determinados e hoje, né, muito também pela questão da performance dela, do desempenho dela, ela pode escolher. Não, mas que eu acho que é isso, né? Você vai procurar... Assim, vou te dar um exemplo que era como teu pai pensava, que na época não tinha tantas redes sociais. Mas hoje, o que você acha que vale mais para uma grande marca? Você fazer uma ação pontual de 2 posts e um Reels? Ou você ter uma campanha de um contrato de longo prazo, estruturado, com poucos filmes, com a participação limitada, mesmo que seja uma campanha global? São questões de escolhas, não tem nem certo. Verdade, não tem certo e errado. Não tem certo e não tem errado, né? Cada um tem sua necessidade, cada um tem seu posicionamento, cada um tem sua escolha, né? Mas, enfim,
Acho que cada escolha é uma escolha. Ou uma renúncia. Faz muito sentido, né? Mas eu ainda acho que o Messi faz pouca coisa. Claro, tem uma coisa... Não sei, por ser introvertido. Tem uma coisa que eu queria até brincar agora, eu de entrevistador. Aí, Flávia, vai sobrar pra você. Não, vai sobrar pra vocês dois. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, a gente falou do Gabriel Medina, né? O Gabriel Medina, enfim, indiscutivelmente, né, um dos nossos maiores atletas, tá? Um menino muito, muito estruturado, vai muito bem. Vocês acham que foi acertada a decisão dele de fazer um licenciamento de produto com a Tilibra? Cadernos escolares? Por causa da foto dele Enfim, eu acho que sim. o que você acha, Flávio? Eu acho que sim. Aí eu pergunto para vocês, agora tô fazendo papel de professor, provocando aluno. E vocês não são meus alunos, né? Que é só o hábito mesmo. Mas é força do ótimo, hábito. eu gosto. Eu gosto, estamos tendo Eu aula de também gosto. graça. Tudo que é de exatamente. graça, né, Flávia? Minha pergunta Estimulando a pergunta a que pensar. eu faria se fosse a Então. prova final lá na escola. O que o Gabriel Medina tem a ver com o produto cadernos escolares? Estimula. Eu acho que é um estímulo, é um estímulo ao estudo, meu. Apesar de não ter nada a ver o surf com a escola, mas te estimula a querer ser igual, bom como aquele cara, eu acho. E para você, o que você acha? Eu acho que ele traz o esporte para a criança. É uma maneira de se comunicar com um público que ele não tinha, de dar um exemplo de vida, de coisa saudável e resgatar também um pouquinho daquilo que na nossa geração e dos pais das crianças de hoje tinha, que era você esperar a capa da revista, o pôster da Fluir. Eu acho que é um resgate também desse tipo de situação. Tá bom, vocês vão passar de semestre. Dá mais ou menos, não? Mas então agora qual é o... O que passa na Qual sua... que é o link da Tilibra com... Isso eu falo fora do ar. Olha aí, Flávio, Beleza. bom, hein? Não, sabe, puxando também, que foi muito interessante essa coisa das Olimpíadas, o que chamou a minha atenção, o marido da menina do judô tá em propaganda. Vocês viram isso? Eu não sei agora. A menina que da ganhou Bia, a da Bia, Bia, é verdade. a medalha de ouro. É verdade. O marido dela tá em propaganda. Olha que legal. Aliás, falando disso, falando de propaganda, por exemplo, falando de novo, né, de Cazé TV, eu posso falar com propriedade porque trabalhei com eles ali atrás. Aquela iniciativa que eles fizeram, aquele mutirão que eles fizeram de aumentar o número de seguidores dos atletas no Instagram, isso para mim foi a coisa mais importante da Olimpíada. Né? Que não deixa de ser um ganha-ganha, né? Sim. Total, assim, né? Reparem que a Bia que vocês estão falando, a Bia hoje está com 3 milhões de seguidores. Ela aumentou, assim, em uma semana, por conta do mutirão lá na Cazé TV, aumentou, sei lá, 3.000% que ela tinha. Né? Agora, tem um desafio aí. O desafio que é como é que esses atletas vão monetizar, Exatamente. vão monetizar isso daí. Isso, né? Mas isso, para mim, foi a grande sacada de marketing das Olimpíadas. O Pelé, obviamente, não era ele que postava, que cuidava das redes sociais. Isso, na hora de vender uma campanha, é prejudicial, Edu? Não ter tanto o dedo de quem você está comprando? Então, não ser tão orgânico? Então, tem uma coisa que para mim é fundamental, que é a questão da autenticidade. Entendeu? A palavra era essa que eu queria usar. Tem que ser autêntico, tem que ser, mais do que isso, tem que ser verdadeiro. Se o que tiver ali não é verdadeiro, que a gente descubra que não é o atleta que fez, que não é a celebridade que fez, que aquilo tem cara de marca, tem cara de publicidade, cara de merchan, como o Milton falava, aí acho que perde credibilidade, perde força. Para mim, a palavra-chave é autenticidade. Né? Toda vez que você vai escolher um atleta, você vai escolher uma personalidade, uma celebridade, aquilo tem que ser verdadeiro, aquilo tem que ser autêntico. E no Instagram do teu pai eu não via isso. Então, aí eu vou puxar o gancho. Realmente, o Instagram do meu pai, e um dos momentos que eu acho que eu apareci, até o meu número aumentou, foi exatamente por isso. Mas eu não sou uma pessoa instagramável. Eu não sou influenciadora nem nada. Mas foi o grande X da questão, porque
A marca, quem fazia o Instagram, e a gente sabe, publicava meu pai no auge, no meio da doença, e eles colocando coisa dele super jovem, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que a Kelly e eu, a gente falou, não dá para ser assim, tá errado isso, tem que apresentar ele do jeito que ele tá, e falar da condição que ele tá vivendo. Aí é uma estratégia errada. Então, acho que é mais do que... Ou uma defesa do ídolo. Eu acho que assim, acho que vai além disso. Para mim já é uma questão ética. E tem uma linha muito tênue entre oportunidade e oportunismo, né? Acho que tem que tomar muito cuidado com isso. E acho que você não... De verdade, eu não lembro disso. Mas se você fez isso... A gente fez e depois eu explico por que a gente fez isso. Mas continua seu raciocínio, que é importante. Na verdade, eu perdi o raciocínio. Oportunidade e oportunismo. Exato, eu acho que vai além disso, né? Agora lembrei. Quando uma marca vai atrás de alguma coisa ou de alguém, aquilo tem que ser autêntico, aquilo tem que ser verdadeiro, né? Hoje, né, como a gente tem muito mais acesso e como a gente hoje, nós marcas, escancaramos, né, abrimos todos os canais para os consumidores interagirem e falarem, né? Hoje não é mais unilateral, hoje ele é bilateral, né? Quando você marca, você abre as suas redes sociais ou os seus canais de comunicação para ouvir, não adianta você só ouvir, você tem que se posicionar. Aliás, esse é um ponto super importante, eu tô pegando um gancho aqui pro teu pai. Teu pai era uma pessoa que não tinha medo de se posicionar. Por mais que muitos o criticassem por isso, né? Exato. O Pelé não se posiciona, o Pelé não fala nada. Exato. Mas ele dava o recado dele certeiro, ele dava o recado dele e assim, sem medo, doa quem doer, e arcando com as consequências dele, né, com as falas dele. Hoje, a gente já está falando disso, sei lá, 50 anos depois, hoje nós, como sociedade, como consumidores, a gente exige que as marcas que a gente confia, que os atletas que a gente admira, das celebridades que a gente gosta, a gente espera que eles se posicionem. Tudo bem? E, de novo, aqui não me importa se o posicionamento do atleta que eu gosto é o igual, né? É igual o teu, é como igual você quer. ou não. O que me incomoda é quando ele não se posicionar. Por quê? Porque não se posicionar já é um posicionamento, né? Então, assim, essa é uma coisa. Teu pai, 50 anos atrás, ele falava, olha, gosto ou não gosto, é isso ou não é isso. Quando ele fez o Gol 1000, ele falou, né, aquela frase emblemática lá das crianças, e que foi uma coisa que ele continuou defendendo. Aquilo não foi, de novo... Então, aquilo não foi oportunismo. Aquilo não foi oportunismo. Aqui foi uma oportunidade, porque depois, 30, 40 anos depois, ele fez a campanha lá do ABC. Ou seja, aquilo era uma crença que ele tinha, era quase uma causa que ele defendia. Ou seja, não foi oportunismo. Vou fazer o gol aqui e agora eu vou falar das criancinhas. Não. E depois, na semana seguinte, vamos falar da Amazônia. E depois, na semana seguinte, vamos falar da fome da África. Calma. Ele escolheu as brigas dele, as causas dele. Ele foi, de novo, muito autêntico, muito verdadeiro em tudo aquilo que ele fez. Goste ou não. E, de novo, ninguém é... Como é que diz? Ninguém é unânime. É difícil, né? Você agradar gregos e troianos, como se fala aí. Ele foi super autêntico e nunca deixou de se posicionar. Nunca deixou. Eu penso assim também. E aí, só voltando ao nosso caso, o que aconteceu, Edu? A imprensa começou a falar exatamente porque tinha boataria que ele estava doente, mas não vinha nenhuma explicação. Começaram a matar a ele, né? Falando, Pelé tá morrendo, Pelé morreu, Pelé... E aí, um dia, eu virei pra Kelly e falei, eu não aguento mais, porque, assim, eu tô aqui no Brasil, ela tá nos Estados Unidos, apesar dela ter, né, tem todo, mas é diferente, né, um approach. E ligando, eu falei, a gente tem que falar, e foi super bonitinho, porque ela virou e falou assim, Flá, eu já consultei, a gente pode falar do nosso pai, porque não vão vir pra cima da gente, a gente vai tomar processo. E foi aí que a gente começou a falar, e
pra porque rede, ali né, vocês iam tá falando do Edson, né? exatamente, tá Não- falando do Edson, O Pelé falando da é situação consequência, né? dele, né? Porque ele tava mesmo, e tava aquela coisa, vai, entra no hospital, faz químio, sai, e toda vez que ele entrava no hospital, tá falando, ele tá morrendo, ele, na época ele não tava morrendo, ele só estava em tratamento, então foi muito por conta disso. Até você lembrou de uma coisa, né? Eu tava lembrando agora da campanha que ele fez com o Mark Zuckerberg, lembra do WhatsApp? Foi, então... Mas ele não usava o WhatsApp, sabia Não, disso? Isso Então, foi conta os engraçadíssimo. Não, conta você Não, conta você, primeiro. não, porque a campanha Não, eu quero ouvir. ontem eu vi me chamou a atenção. Não, fala você, por Não, favor. foi ótimo, porque eu vi também. Eu falei, nossa, esse meu pai, que cara de pau, porque ele usava só SMS. Ele não usava, ele não, sei lá, não gostava do WhatsApp, porque para ele era muita coisa. E fez a campanha com Você não assistiu com o essa? Mark. Não. Ele fala com o Mark ele Zuckerberg fala. e fala assim, hey Mark, aqui é o Pelé. Aí o Mark fala assim, hey Pelé, the king of football. Os dois falando assim no WhatsApp. Foi muito... Depois Ah, vou é assistir. muito legal. Morri de legal. rir. Cara, e ele não usava. Não, Muito legal. ele não usava. Então, mas não deixou de ser autêntico, Exato. né? Eu acho que depois Não, ele- mas até aí, depois ele ninguém usou. sabia, tá todo mundo descobrindo agora, a grande maioria. É isso, porque ele trouxe autenticidade para aquilo. Por mais que não fosse o dia a dia Real, dele, o cotidiano dele, ele conseguiu. Ele era bom ator, ele comprava as ideias. Eu nunca participei de nenhuma filmagem com ele, assim. De novo, né? Ele era muito rápido, né? Ele pegava as coisas muito rápido, né? Eu não participei de nenhuma filmagem com ele no set, mas eu acho que não devia ter muita dificuldade de fazer com ele. Acho que ele fazia... Eu sou suspeita, Fazia porque eu rápido. acho que ele tinha muita habilidade e, assim, ele entendia e ele fazia do jeito dele. Ele não Exato. gostava de ser, como é que fala? Dirigido. Ele sabia a essência e ele colocava exatamente que ele ele- falando. E sempre era muito bom. Sempre era muito bom. O que também eu comecei a perceber que no final ele não estava mais conseguindo isso. As últimas Pela campanhas, idade, pela tudo. idade, por tudo, enfim. Ele não estava mais com aquela habilidade. Esse jogo era dele, era nato dele fazer isso. Não, vai cansando também, né? Não, mas tinha A muita idade. habilidade, né? Tinha. Era muito despachado. Era né? muito. Fácil, né? Era o Pelé, pô. Pelé. Agora eu quero ver a habilidade do Edu de escalar um time ideal pra gente aqui, Flávia. Mas o Edu é do futebol? Não, ele vai se virar, né? Eu não sei, né? Porque. Ele é do nosso time. É o nosso quem? Do meu. Ah, bom. O nosso time. Não me põe nessa É o conta meu aí, time. porque o nós Olha. é muita gente. Né? Esse nós aí é muita gente. Deixa vocês dois e me deixa aqui quietinho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Democracia. Qual que é o Edu, a desafio? brincadeira é a seguinte: todos os nossos convidados, a gente pede para no final do programa montar o time ideal. Aquele time que você Seu colocaria em time, campo, o seu time. Pode ser jogador velho, jogador novo, jogador que vai nascer, jogador que já morreu, brasileiro, estrangeiro. A gente só não abre mão do 10. O 10 seria sempre o 10. É mesmo porque a 10 só é a 10 por causa dele. Até tem uma... Eu tô tentando ganhar tempo pra montar o time na minha cabeça, né? Eu tô usando outra parte da cabeça. Eu tava numa discussão ali de grupo de WhatsApp, logo depois da Olimpíada, e aí eles estavam falando assim, quem são, né? Um grupo que até faz pouco tempo que eu participo, entrei há muito pouco tempo, um grupo de tênis, inclusive. E o pessoal começou a falar assim, quem são, né, os principais ídolos brasileiros, né? Logo depois da Olimpíada, né? Na euforia da Olimpíada. E o pessoal começou a falar, não, acho que é Pelé, Ayrton Senna, Guga e Rebeca, né? Aí eu deixei o pessoal lá discutir, eu falei assim, não, o Pelé não entra na lista. Aí o pessoal ficou em silêncio, assim, né? Achando que eu achava que o Pelé Não era deveria ídolo. estar. não deveria estar, né? Que ele era menos do que, os outros, Eu falei demais. assim, calma, gente, deixa eu Essa explicar tá numa direito. categoria. Pelé não entra em nenhuma lista. Pelé é incomparável. Assim, não entra em nenhuma lista. Pelé fica fora. Aí depois vem as vem. listas. De qualquer coisa que você for fazer. Né? Quando vem aquelas coisas, quem fez, assim, Pelé é o Maradona, Pelé é o Zidane. Gente, não tem. Esquece. E até acho, assim, de novo, vamos tirar o Pelé de fora, porque realmente não dá para discutir. Tem muitas discussões sobre o GOAT, né? O Greatest of All Times. Gente, para mim não existe Greatest of All Times. Para mim existe o melhor daquele período. Porque os períodos são muito Muitos, diferentes. Para mim existe o melhor lá da época do seu pai.
Seu pai. Depois existe o melhor dos anos 80, depois dos anos 90, depois dos anos 2000, depois dos anos, sei lá, dos anos 3000. Eu não sei, não dá para comparar, são momentos diferentes. A medicina, bom, você sabe isso melhor do que eu, a medicina evolui muito, o futebol e todos os esportes, né, mudaram muito, a forma de se jogar futebol hoje, outros esportes, mudou em relação a 30, 40 anos atrás. Então, eu acho que existem os GOATs por períodos. E fica muito presente isso na minha concepção, na minha visão, nas Olimpíadas. Com as quebras de recordes frequentes. Né? É isso, a evolução. Exato. O que antes corria em 14 segundos, hoje corre em 8. Exato. Né? Mas naquela época, o cara que correu em 14 era um fenômeno. Fenômeno da época. Por quê? Porque hoje você tem a evolução das sapatilhas, dos uniformes esportivos, você tem a evolução da fisiologia, você tem a evolução da recuperação, você tem a evolução do treinamento, da alimentação e por aí vai. Do piso. Né, do gramado. Não, tudo, né? Enfim, aí todo mundo pergunta. Se bobear né? é outro esporte. Exato. Só as regras são as mesmas. Exato. Muita gente pergunta, né? Certamente perguntaram pra você. Como é que seria hoje se Pelé jogasse? Exatamente. Ia ser igual. Né? É? Né? Porque assim, na época que teu pai jogava, a chuteira da Puma não tinha toda a tecnologia que tem hoje. A bola que ele jogava não tinha toda a tecnologia, era uma bola muito mais pesada. Né? A gente que jogou bola de brincadeira, quando chovia, o que acontecia com a bola? Meu Deus do céu, pesava 200 quilos. Pesava 200 quilos, né? Batia na cabeça, fazia um rasgo na testa. Né? É doido. Mas agora não enrola. Ele achou que eu fosse esquecer. Os 11? Não, o seu time já vai entrar com um jogador a menos? Tem, porque você sabe que tem um jogador no meu time que toda hora é expulso. Tem essa também. Não, expulso não, toma amarelo. Mas enfim, vamos lá. E tem o técnico, tá? O treinador também. Já que você pediu 11, são 12. O que você quiser. Por posição? Não dá. Você já viu o time jogar com 2 goleiros, por exemplo? O Abel, no meu time, ele já jogou com 8 laterais. Mas 2 goleiros não dá. Vamos lá. Acho que o goleiro seria aquele russo lá o Zaitsev. Tá. O lateral direito, pra mim, seria o Leandro. Com todo respeito ao Cafu e toda a relação pessoal que eu tenho com ele. Desculpa, Cafu, mas pra mim acho que seria o Leandro. Do Flamengo. O Leandro do Flamengo. Pra mim, na zaga, seria o Baresi. Acho que também... Eu fui muito fã da geração de 82, né? Porque foi a primeira Copa que eu acompanhei, né? Eu acompanhei, assim, também. de verdade. Como eu tinha 9 anos, então eu consegui acompanhar e chorei. Foi a primeira Copa que eu chorei. Né? Então acho que o Luizinho, acho que seria meu quarto zagueiro. O lateral esquerdo... você tá me pegando muito de surpresa. É fácil, pô. Não, mas tudo bem, é qualquer um. É o seu time. Acho que o lateral esquerdo seria o Júnior. Capacete. Acho que no meio seria alguma coisa entre... agora tô voltando, né? Acho que o Beckenbauer tem que estar no time. Acho que não tem jeito. No meio, acho que seria alguma coisa entre Pirlo, Zidane, Pelé. Na frente, um Garrincha, Romário e... Não, mas... tá vendo aí? Mas aí já tá jogando com 12. Como com 12? Você jogou no 4-4-3. Tá, então sai o Luizinho, entra o Beckenbauer. Pronto. Tá bom. Então a gente recua o Beckenbauer, aí faz um meio campo com Zidane, Pirlo e Pelé. Isso. Garrincha, Romário e Messi. Tá bom. E quem treina esse time? Quem treina esse time pode ser o Cruyff. Cruyff. Tá bom? Tá ótimo, é seu. Quem sou eu pra falar que não, né? Seria o mal educado, né? Totalmente. Eu mudaria uns 3 ou 4, mas... Mas você se mete. Não, o meu é só puxar lá, tá bonitinho. Tá ali não. Tá bonitinho. Tá ali não. Tá bonitinho. Tá bom. A gente aceita, né, Flávia? Totalmente, né? Totalmente. Du, obrigado. Nossa, amei, Edu. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Tivemos uma aula gratuita. É muito... Eu adoro, né? Assuntos diversificados do futebol. É isso, gente. Olha, o futebol é esse leque. Que não é só a bola e os jogadores. Não, nem só o bola. Tem um monte de coisa super legal dentro do futebol. Por mais que seja atemporal, antes dos seus 2 minutinhos...
e eu não sei como funcionam os cursos que você é professor, tudo, mas eu queria que você explicasse onde é que ou como é que as pessoas podem procurar esses cursos, quem pode fazer esses cursos. Legal, obrigado Então, aí pela oportunidade. Conta, então, antes disso, fala um pouquinho da tua carreira, que é muito legal, vai. Legal, boa. Bem rapidinho, vai dar menos que 2 minutos. Não tem problema. Fala, porque é importante para essa geração ouvir. Na verdade, eu assim, pode não parecer, mas eu fui atleta federado toda a minha infância e adolescência. Eu joguei futebol de salão dos 5 aos 12 anos e depois joguei tênis dos 13 aos 17. E quando eu fiz 17, eu dei uma notícia para o meu pai que ele adorou ouvir. Quando eu falei assim, pai, eu não vou mais jogar, eu quero estudar. Poderia haver uma vertente esportiva. E aí, fui fazer faculdade, fiz administração aqui na USP, fiz Sports Marketing nos Estados Unidos. Berkeley. Em Berkeley, comecei a trilhar minha carreira dentro do mercado esportivo. As minhas principais escolas, né, foram Adidas, 2 vezes, né, BRF, Bridgestone. Trabalhei também um pouquinho com games e esportes, que é um mercado super interessante, né? para Tá crescendo. Ao mesmo tempo, segui carreira acadêmica, né? Então, atualmente eu faço consultoria em marketing, também dou aula, né? Eu sou um dos professores de gestão de esportes no INSPER. E uma coisa que eu queria falar, antes mesmo de falar dos cursos, boa parte da minha carreira, quando fui contratar pessoas para trabalhar comigo, eu perguntava, a pergunta para mim mais importante que tinha era: por que você quer trabalhar com isso? Porque eu sou um apaixonado por esporte. Falei, legal, mas ser apaixonado por esporte para mim não é suficiente, né? Porque a mesma paixão que o esporte, principalmente futebol, nos traz, nos cega. Então, o que eu falo para os nossos alunos? É o seguinte: usem a paixão que o produto esporte oferece, que é única, a seu favor. Mas não deixe a paixão te cegar. Porque todas as decisões que você toma de uma forma passional ou cega são erradas. Né? Acho que a gente ainda não evoluiu o que a gente poderia evoluir no futebol, no esporte brasileiro, por decisões não tão técnicas, muitas decisões passionais. Né? Obviamente, a gente está num processo interessante, né, de profissionalização. A gente tem ilhas aí de excelências, né? Obviamente, hoje o cenário é muito melhor de quando eu voltei dos Estados Unidos. Ainda tem bastante coisa para fazer, mas ele evoluiu em 20 anos, ele tinha que evoluir. Né? O que eu quero dizer com isso? Para quem quer trabalhar com esporte, muita gente vem me perguntar, porque eu quero trabalhar na indústria esportiva, o que eu tenho que fazer? E eu falo, seja menos apaixonado. Olhe mais o esporte como negócio. Troque as lentes dos, né, óculos. Tentem enxergar como é que o esporte, como é que a indústria esportiva é um negócio. E deixa a paixão um pouquinho em casa. Era isso que eu queria falar. Sensacional, hein? Tá vendo? Eu amei. Fábio, podia ter convidado ele mais vezes, né? Você não me apresentou ele antes. Cara de pau. Brincadeira, viu, Edu? Não é? Lindo, obrigado. Obrigado você, Flá. Obrigado pelo convite. Super. Estou sempre à disposição, que vocês precisarem. Sempre. Vou adorar. E quem quiser comprar a bola do Palmeiras, tá lá na nossa loja do Mercado Livre da Placar. Tem do São Paulo também, tem do Manchester City, do Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro, hein? Também. Tem do Vasquinho, do Pelé. O Pelé era vascaíno. A Flávia contou pra nós aqui. Ele era Vasquinho. O torcedor do Santos fica brabo, rapaz. Mas também tá na Série B, coitado do Santos. Não tem muito o que reclamar ainda, né? Tá na hora de trabalhar um pouquinho mais. Parabéns pro Marcelo Teixeira. Bom trabalho que tá fazendo. Tá. O lugar do Santos é na Série A, né? E do Vasquinho também, pra não cair mais. Flávia, um beijo até a semana que vem, viu? Um beijo até a semana que vem. Deu like. Gente, deu like. O aviãozinho. E assina, né? Assina não, ativa inscreve o sininho. No sininho. Todos esses negócios que vocês já sabem de cor. Mas que faz uma diferença grande aqui, viu? O like, o sininho, o aviãozinho, não sei mais o que. É isso. Gente, um beijo. Legado do Rei, volta semana que vem. Obrigada.